Hoje, vamos mergulhar na história de Eve Atômica. Ao final, revelarei todos os seus poderes. Estão todos prontos para começar? Samantha Eve Wilkins apareceu pela primeira vez nas páginas dos quadrinhos Invencível, como membro da equipe Teen Team, uma equipe de jovens heróis que, posteriormente, revela-se como um dos grupos de super-humanos mais importantes do planeta. Mark Grayson cruzou com a equipe enquanto tentava impedir um assalto. Um dos gêmeos Mauler tentava levar um lote de consoles da loja. Logo após a batalha, Mark descobriu que frequentava a mesma escola que Eve, e que eles estavam na mesma aula de biologia o tempo todo. Naquele dia, uma faísca passou entre eles. Assim começa a história de Eve para Mark. Mas para Eve, a história começa desde o nascimento. Os eventos desta história se desenrolaram na minissérie de 2 números chamada Eve Atômica. Voltamos para um passado não muito distante, 17 anos atrás, quando uma mulher sem nome, estando em um laboratório, percebeu que a bolsa havia estourado. O professor Brandivord chamou uma ambulância porque sabia que não conseguiriam chegar à base militar a tempo. De sua conversa com o chefe, fica claro que o feto no ventre da mulher era experimental. Pela primeira vez, as pesquisas em embriões humanos foram tão longe, e o professor prometeu ao Sr. Erickson que em breve ele teria sua arma incrível. Brandivord disse que Erickson poderia enviar seus médicos para o hospital, mas não poderiam adiar, caso contrário, tanto a mulher quanto o feto morreriam. Já no hospital, Brandivord explicou que os médicos deveriam ouvir seu conselho, pois a mulher diante deles carregava um feto muito especial. Mas antes que pudesse terminar, algo irreparável aconteceu. Erickson e os soldados invadiram o hospital e encontraram Brandivord. O professor chorava. Ele disse que haviam perdido o bebê. Mas será que isso era realmente verdade? Vamos dar uma olhada na sala ao lado. Lá, um homem e uma mulher estavam chorando, pois haviam perdido um bebê. Mas então, uma enfermeira entrou na sala e tranquilizou Betsy e Adam, dizendo que estavam enganados. O médico a enviou com a pequena nos braços. A mulher pegou a menina e imediatamente pronunciou seu nome completo: Samantha Eve Wilkins. 1 ano ou 2 depois, os pais de Samantha decidiram ir ao cinema. Estavam exibindo um filme sobre um cachorro científico. No entanto, o filme era tão repugnante, desagradável e monótono que a mãe ficou aliviada ao saber que Samantha dormiu durante toda a sessão. Mas a menina não estava dormindo. No final da fila, ela viu o professor Brandivord e até o reconheceu. Logo, quando Betsy estava alimentando Samantha com purê de maçã, a mulher percebeu que a garotinha estava tentando dizer sua primeira palavra. A mulher chamou o marido, pensando que Samantha diria a palavra maçã. Mas a pequena revelou a fórmula CH2OH. O tempo passou. Sam aprendeu a falar, andar e ser uma criança travessa. Uma noite, Betsy e Adam contrataram um garoto do bairro para cuidar da filha pequena. Enquanto ele fazia lição de casa, descobriu que Samantha tinha um talento excepcional em química. Logo, os pais decidiram matriculá-la na escola de São Francisco. Os exames revelaram sua inteligência, e a escola, segundo o decano, não educava crianças, mas sim cientistas. Um dia, na janela do escritório do decano, Samantha avistou o professor Brandivord. Com o tempo, ela foi expulsa da escola. Durante uma briga com seu pai, num acesso de raiva, Samantha expressou o desejo de ser adotada. Batendo a porta com força, ela se trancou em seu quarto. Mais tarde, sua mãe trouxe um sanduíche, mas Samantha queria um hambúrguer, não um sanduíche de frango. Foi nesse momento que seus poderes despertaram. A partir desse dia, Samantha usou suas habilidades de reconstrução atômica sempre que possível. Modificava roupas, brinquedos e até equipamentos esportivos. Contudo, numa noite, enquanto ladrões tentavam roubar cachorros de uma loja de animais para venderem experimentos, Samantha sobrevoava a cidade e ouviu o latido dos filhotes. Um dos cães urinou em um dos ladrões, e Samantha transformou a urina em ácido. Em seguida, ela prendeu as máscaras dos ladrões para que não pudessem escapar. Os cachorros foram salvos, e a garota transformou as grades em um petisco. Foi então que Brandivord encontrou Samantha novamente. Desta vez, eles conseguiram conversar. Ele afirmou ser o verdadeiro pai dela, pelo menos espiritual. Brandivord contou a Samantha que adotou de habilidades a pedido dos militares para criar uma bomba atômica humana. No entanto, em vez disso, ele a criou. Uma máquina científica viva com potencial ilimitado.
Ele cometeu um erro ao se apaixonar pela verdadeira mãe biológica de Samantha. Para proteger Sam do governo, o professor forjou tudo como se Sam fosse a filha dos Wilkins, enquanto seu filho biológico morreu no parto. Brandy Ward temia que os militares viessem atrás de Sam, então ele insistia que ela não usasse seus poderes contra as pessoas. No entanto, a garota continuou a agir como uma heroína. Samantha, agora conhecida como Eve Atômica, usa trajes para ocultar seu rosto e adota um apelido em homenagem à sua habilidade de reconstrução atômica. Mais tarde, revela-se que ela faz parte do programa Super Soldado Surpresa, uma tentativa de replicar as realizações de sua mãe biológica. Elias Brandy Ward, um cientista, desaparece com registros e roupas do programa. Erickson, o Cecil da época, descobre Eve Atômica, surpreendido pela semelhança dela com sua mãe biológica. Brandy Ward conta a Samantha sobre sua mãe, mas enfeita a verdade sobre seu passado como sem-teto. Em breve, Erickson decidiu atrair Samantha. Ele organizou um sequestro com a única exigência de trazer a garota para ele. Os sequestradores eram super soldados das cápsulas nos laboratórios do Dr. Rogers. Uma reviravolta surpreendente. O número 2. Não acredito que o cara tinha um nome normal, então vamos nos orientar pelo número na cintura. Manifestou habilidades curiosas. Ele se regenerava e se transformava em uma substância viscosa. Os outros transformavam completamente seus corpos em armas de diversos tipos. Foi então que Samantha ficou muito assustada. Ela tentou matar o segundo, mas a barra de aço passou por ele como manteiga. O cara se recompôs rapidamente. Ele era chamado de fase 2, ou tentativa número 2. Ele odiava Sam porque, por ser um fracasso, o colocaram de volta no frasco. Mas ele nasceu graças a Samantha. O mesmo destino aguardava os outros. Os caras estavam prontos para lutar até a morte, mas Samantha não. Ela se escondeu, mas os caras do laboratório tinham um trunfo na manga: o professor Brandy Ward. A garota libertou o doutor e perguntou por que esses caras não tinham limites em suas habilidades. Eles podiam se transformar em qualquer coisa e de qualquer maneira, mas Eve não podia alterar matéria viva. O professor explicou que teve que limitar suas habilidades para que a garota não se tornasse onipotente. Em outras palavras, eles a transformaram em um híbrido de Jean Grey e homem molecular. Bloqueios mentais foram implantados em Samantha para que ela não pudesse alterar biomassa. Sam tentou resistir aos caras novamente para escapar, mas eles não estavam mais resistindo. Agora, a missão deles era atraí-la. Eles deveriam desaparecer para sempre, e os rapazes se transformaram em uma nuvem de gases desagradáveis. Assim que Samantha e Elias saíram, um helicóptero apareceu, e Erickson ordenou que ambos voassem com ele para o Pentágono. Lá, descobriu-se que a mãe de Samantha não estava completamente morta, embora ela definitivamente desejasse permanecer morta. Seu corpo foi usado para criar esses homúnculos, mas de repente Erickson a baleou, pois ela não era mais necessária para ele. Brandy Ward atacou Erickson com os punhos, mas ele simplesmente atirou no professor, e Samantha ficou atordoada. O Dr. Rogers disse que esse trauma poderia remover o bloqueio mental da garota. Nesse momento, Samantha viu a matéria com os próprios olhos. Ela a sentia, podia tocá-la, modificá-la. Ela percebeu que poderia alterar a mente de Erickson para criar uma nova pessoa. Então, ela agarrou Erickson e Rogers, mas depois de concluir sua missão, simplesmente desabou sem forças, pois esse processo espreme a garota como um limão. Ela já não podia salvar nem a mãe biológica, nem o suposto pai, pois eles estavam mortos por muito tempo. Samantha voltou para casa no dia do seu aniversário, mas o pai estava furioso, porque a garota desapareceu, e nem mesmo ligou. Em lágrimas, ela se trancou no quarto e alterou sua foto com os pais, para ter um lembrete de que ela poderia ter outra família. Essa foi a origem de Eve Atômica. Samantha continuou sua carreira como super-heroína local até encontrar Rex durante um assalto ao banco. Kill Keenan tentou resistir a Eve. Observando-a, Rex percebeu que poderia direcionar suas habilidades para o caminho certo, por assim dizer, tornar-se um herói. Rex contou sobre como seu chefe queria que ele matasse alguém no Pentágono. E para o cara, isso já era um exagero. Ele não tinha para onde ir, e Eve o convidou para passar a noite em sua casa. Pela manhã, Rex partiu para cumprir a missão, mas simplesmente não conseguiu. Em vez disso, ele acidentalmente matou seu chefe,
e mais tarde destruiu o prédio onde trabalhavam centenas, se não milhares, de cientistas. Chorando, Rex foi até Eve. O problema era que as pessoas do Pentágono, especialmente Erickson, começaram a investigar a explosão do prédio. Eve e Rex queriam de alguma forma esconder a conexão do cara. Então, decidiram destruir o que restava do prédio. Eve tentou ocultar a identidade de Rex com o traje, mas isso não terminou bem, apenas com uma briga barulhenta. Rex foi encurralado, mas em vez de ser preso, Erickson ofereceu ao cara um lugar em sua família, por assim dizer. Vale ressaltar que Eve apagou com sucesso a memória de Erickson e Rogers. Ela também destruiu todos os registros em que aparecia, embora ela mesma não entendesse como isso aconteceu. Erickson convidou Rex para fazer parte de sua família, mas para o cara essa palavra foi, digamos, traumática, devido ao seu passado. O paciente gritou que ninguém mais precisava dele, exceto sua namorada, e dramaticamente sugou Samantha antes de explodir o gasoduto, junto com os destroços do prédio. Mais tarde, Samantha levou Rex ao alfaiate, e este fez um traje já canônico para o rapaz. Na mesma ocasião, depois de lavar, ela mudou o dela. Foi assim que Samantha e Rex começaram a namorar. Mas agora deixe-me contar a vocês sobre um capítulo chamado África. Mais tarde, Sam e Rex se juntaram à equipe de jovens heróis, os Teen Titans. Em uma das missões, encontraram Mark Grayson, que sozinho parou o Mauler. A Grayson foi oferecido um lugar na equipe, mas ele recusou. No entanto, Mark e Samantha frequentavam a mesma escola. Logo, eles se tornaram amigos com base no heroísmo. Eles passaram tanto tempo juntos que muitos pensavam que estavam namorando. Sem mencionar que frequentemente corriam pelos becos. Normalmente, adolescentes fazem coisas ali, mas esses dois se trocavam nos uniformes de super-heróis. A questão é que Samantha realmente gostava de Mark, mas ela tinha o Rex. E mais tarde, Mark também desenvolveu um interesse, então entre eles não poderia haver nada. Mesmo quando Rexplode traiu Samantha com algumas duplicatas, Sam não poderia simplesmente ir para Grayson porque ele tinha uma namorada, embora Samantha começasse a ficar nervosa com o Invencível. O importante é que Eve Atômica não podia permanecer nos Teen Titans para não ver as caras arrogantes de Rex e as faces desagradáveis das duplicatas. Sam deixou a equipe, mas não parou de ser uma heroína e de ajudar Mark. Quando o Omni-Man massacrou os Guardiões Globais, os Teen Titans se desintegraram completamente. Alguns membros da equipe subiram de patente. O robô, por exemplo, tornou-se o líder da equipe Guardiões Globais, sob o comando de Cecil, e foi incumbido de reunir uma nova equipe. Ele convidou Mark e Eve Atômica para a equipe, mas eles recusaram. Eve não queria ver as duplicatas e Rexplode na equipe. Eve tentou começar a sair com um amigo de Mark, William, mas algo entre eles não deu certo. Interessante, não é? Após a escola, Samantha decidiu se dedicar a algo realmente importante e abandonou a capa de super-heroína. Ela partiu para a África para ajudar os moradores locais, criando condições de vida adequadas. Mark decidiu ir visitar Samantha. Foi então que Engstrom atacou a mãe de Mark em sua casa. E Eve teve que levar Amber de volta para casa. Engstrom enviou Mark para outra dimensão, onde o rapaz encontrou uma versão mais velha dos Guardiões Globais. Entre eles estava Eve Atômica, que pediu a Mark para dizer a ela, jovem, se ele a amava, ou odiava, qualquer coisa, porque essa friendzone era uma tortura insuportável. Ela sempre teve sentimentos delicados por Grayson, mas ele não percebia. Então, Mark foi levado de volta para casa. Mais tarde, Samantha se juntou aos Guardiões Globais para ajudar a deter a invasão dos Saqueadores, uma espécie de cérebros de lama à la Futurama ou Starro, mais perigosos e necessitando de múltiplos hospedeiros para formar uma mente coletiva. Simultaneamente, a Liga dos Lagartos lançou um ataque onde Rexplode foi gravemente ferido e quase morto. Atiraram em sua cabeça, mas, felizmente, o cérebro não foi atingido. Samantha visitava Rex no hospital e até perdoou sua traição. Com a notícia do rompimento de Mark e Amber, Eve soube que até mesmo Invencível estava tendo dificuldades com Eve Atômica. Então, a garota voltou para a África. Nessa época, Mark descobriu que Cecil e o governo estavam realizando ataques dentro do país para alcançar seus objetivos mesquinhos.
Após mais um massacre, Mark e Samantha finalmente decidiram se reconciliar. Esses relacionamentos durarão até o final, mesmo que com algumas interrupções. A morte de Rex e Eve deu origem à empresa chamada Invincible Inc., para começar a ganhar algum dinheiro. Foi então que Mark enfrentou um herói chamado Powerplex. Ele odiava Mark porque, em algum momento, seu pai o espancou. Para Powerplex, esse confronto também terminou mal. Afinal, ele próprio matou sua família. Após isso, Engstrom iniciou uma guerra de invencíveis. Ele reuniu várias versões alternativas do Mark em uma única realidade para eliminar o herói. Uma dessas versões alternativas conseguiu matar, mas outra feriu gravemente Atom Eve, levando-a a um coma. Ao acordar, Sam descobriu que Mark estava lutando contra um Viltrumita chamado Conquest. Samantha tentou ajudar Mark, mas acabou, digamos assim, piorando as coisas, porque Invincible teve a perna quebrada e ela mesma quase foi morta. Eve tentou conter Conquest numa bolha, mas ele rapidamente se libertou e a perfurou com um soco, bem no meio. Importante notar que, por pouco, Eve ativou suas habilidades no último momento, curando completamente seu corpo. Seus raios causaram ferimentos significativos em Conquest, mas, depois, como da última vez em que Samantha explodiu, ele caiu, enfraquecido. E Mark, em modo Berserker, esfaqueou Conquest até arrancar a cabeça, literalmente. Durante a Guerra dos Invencíveis, Rex Explode se sacrificou para salvar outros heróis, para Eve Atômica. O importante aqui foi que ela admitiu que realmente amava Rex, mas ao conhecer Mark, ela o amou. E quando Rex traiu Samantha, ela nem queria dar a ele uma segunda chance. E depois disso, Mark e Samantha dormiram juntos. As habilidades de Eve começaram a se manifestar de maneira estranha. Foi então que Eve descobriu que ela estava realmente grávida de Mark. Mas decidiu manter isso em segredo, mesmo dele. Mark esteve ausente por cerca de 10 longos meses, porque junto com Nolan, Allen e Oliver, eles estavam lutando contra os Viltrumitas no espaço. Durante esse tempo, outro herói terrestre, à prova de balas, fingiu ser invencível a pedido de Samantha. Ao retornar, Mark percebeu que Samantha estava profundamente infeliz, mas o problema era que ela havia feito um aborto. Mark ficou arrasado com essa notícia, pois nem sabia que Eve estava grávida. Mas, por outro lado, ele entendia perfeitamente que, grosso modo, a havia forçado a fazer isso. Posteriormente, Samantha atuou na história principalmente como apoio moral para Mark, que estava enfrentando uma crise. Desde então, Mark e Samantha viveram juntos. Alma gêmea, por assim dizer, o que resultou em gravidez. Desta vez, foi decidido por unanimidade manter a criança, sem nenhum mas. Ignorando detalhes, fica claro que Eve, todo esse tempo não podia usar suas habilidades, durante a gravidez, quero dizer, porque isso poderia prejudicar o bebê. Mark planejava pedir Samantha em casamento, mas quem poderia imaginar que Engstrom atacaria novamente, e desta vez, ele a atacou. Engstrom enviou Mark para outra dimensão. Nessa dimensão, ainda havia um Mark devorador de pessoas. Eve decidiu conversar com Engstrom e o convenceu de que ele poderia direcionar suas habilidades para um caminho bom, se não estivesse tão obcecado por Invencível. Isso é uma atração doentia, cara. E de forma surpreendente, Levi se sensibilizou com as palavras da garota e decidiu libertar Mark. Mas ele foi imediatamente capturado por outra versão de Mark. O verdadeiro Mark queria rastrear Engstrom e acabar com ele de uma vez por todas. No entanto, Samantha convenceu Mark a não ser tão cruel. Mark não ouviu e partiu em busca de Levi com o robô em segredo de Eve. O robô deixou Mark em outra dimensão. E por quê? Porque o robô começou a perder a cabeça. 6 meses depois, Mark voltou para casa. O robô disse a Samantha que Invencível havia morrido, o que fez Eve parar de comer por um tempo devido à depressão. Isso quase matou o bebê, mas agora ela está bem. Mas essa normalidade não se aplicava a Mark. Mark disse que Eve estava certa, mas porque ele, mais uma vez, a abandonou por vários meses, sem uma palavra, sem um telefonema, sem nada, simplesmente desapareceu sem aviso prévio e ignorou suas palavras. Samantha decidiu sair da vida de Mark Grayson. Por volta desse tempo, a Viltrumita Anissa rastreou Mark, onde acabaram tendo relação sexual com ele, contra a sua vontade. Mark escondeu isso por muito tempo. Mas ele decidiu se assumir e contar a Cecile que o robô o trancou em outra dimensão.
Então, as coisas ficaram complicadas para o robô. Ele matou Cecil e alguns heróis e vilões, para mais tarde conquistar o planeta sob seu controle. O robô também desenvolveu armas contra Mark. Invencível correu para Eve para salvá-la, mas apenas trouxe o robô até ela, resultando na perda de uma perna para a mulher. Com Samantha nos braços, Mark desviou um navio dos Viltrumitas, onde Eve deu à luz uma menina chamada Terra. Eve recebeu uma nova perna lá, uma prótese. Invencível voltou à Terra para deter o robô, mas acabou sendo muito fraco diante do exército inimigo. Por essa razão, decidiu deixar o planeta junto com Samantha e a filha. Por algum tempo, Mark e a família viveram no planeta da Coalizão de Mundos. No entanto, eles nunca conseguiram se adaptar às condições. Durante esse período, Mark confessou a Eve que Anissa havia tocado nele de maneira inadequada. Foi difícil superar isso. Mais tarde, Allen recrutou Mark para suas forças para encontrar Thrag, o tirano Viltrumita. Durante a missão, Invencível encontrou uma caverna estranha, onde uma entidade brilhante enviou sua mente de volta ao seu corpo jovem quando ele acabaria de ganhar poderes, mas com as memórias atuais de Mark. A história de Mark e Samantha se desenvolveu independentemente uma da outra. Quando Mark voltou ao seu tempo, descobriu que já se passaram 5 anos. Durante esse tempo, Samantha tentou iniciar um relacionamento com outra pessoa, mas não deu certo. Eles decidiram tentar novamente reunir a família e passar algum tempo juntos em outro planeta. As férias foram longas, mas logo a família foi atacada por Thrag e seus descendentes, híbridos. Thrag matou Oliver e Mark e Eve foram gravemente feridos. Novamente à beira da morte, os poderes de Eve a rejuvenesceram e curaram Mark. No entanto, não o Oliver, pois ele estava morto por muito tempo. Eventualmente, Mark e Samantha finalmente decidiram oficializar o casamento e se casaram. Pouco depois, começou a última batalha com Thrag. Eve e Mark sobreviveram a essa batalha, mas não o inimigo. E Marcus tornou-se o novo Invencível na Terra. Mark e sua esposa viveram felizes por muito tempo, até que Eve morreu de velhice. Lembra da pergunta de Nolan sobre o que Mark teria daqui a 500 anos? Bem, ele teve a Eve, cujo poder a ressuscitou mesmo após a morte por velhice e a devolveu a um estado de pleno vigor. Eve é praticamente imortal. Basicamente por isso a chamam de Doutora Manhattan. Agora, quais são os poderes de Eve atômica? O que ela é capaz de fazer? Vamos falar dos seus poderes. Manipulação subatômica. Eve atômica é capaz de sentir e manipular matéria e energia no nível subatômico por pura força de vontade. Matéria orgânica e inorgânica pode ser transformada em qualquer coisa que ela desejar. Devido aos seus vastos poderes de manipulação de matéria, ela pode alterar afetivamente a realidade conforme seu capricho, permitindo-lhe mudar seu ambiente para atender às suas necessidades, criar e destruir objetos e vários outros feitos incríveis. Seu traje é facilmente criado alterando suas roupas para formar seu traje Eve atômica. Voo. Ela também pode voar, diminuindo a densidade do ar ao seu redor, bem como criando campos de força. Telecinese. Ao usar seus poderes de manipulação de matéria, ela é capaz de levitar, impulsionar e manipular objetos e matéria com a energia de seus pensamentos. Explosões de energia. Ela aprendeu a canalizar seus poderes de transmutação em poderosas explosões de energia capazes de afetar a matéria com força concussiva ou explosiva. Criação de construto energético. Com seus poderes de transmutação, Eve pode fabricar diversas armas. Controle elemental. Ao usar sua habilidade de manipular a matéria em um nível subatômico, ela é capaz de convocar e controlar as forças elementais da natureza. Imortalidade. Os poderes de Eve fazem com que ela se regenere de ferimentos fatais devido ao trauma, ajudando-a a superar temporariamente os bloqueios mentais que impedem sua forma de afetar a matéria orgânica. Além disso, sempre que Eve morre de velhice, ela imediatamente ressuscita até o seu auge. Qual é a sua opinião sobre a Eve atômica? Certifique-se de compartilhar este vídeo, e de comentar, e de se inscrever no canal. Um abraço aqui do Saiba Nerd.